Eu sei que deixar de ser aquele filmmaker faz tudo para se tornar um filmmaker empresário não é nada fácil. Eu passei por isso, quase desisti 1000 vezes, de verdade, irmão, até quebrei. Mas hoje eu tô aqui para te falar que é completamente possível, que vale a pena e que existe sim uma luz no fim do túnel. Hoje eu vou dividir contigo as 3 fases pelas quais eu passei. De filmmaker faz tudo a CEO estratégico, dono de uma produtora audiovisual. Meu objetivo é que você reconheça essas fases, a fase em que você está. Saiba quais são os desafios comuns a essa fase e quais são as ações, as atitudes, os passos que você precisa dar para alcançar o seu próximo nível. Eu sou o Egon Marzullo, CEO e fundador da Sandy, e aqui no canal eu falo sobre o lado business do audiovisual. Te ensino a acelerar a sua carreira e acelerar a tua produtora. Vem comigo, fase 1, o faz tudo operacional. Família, nessa fase eu fazia de tudo dentro do negócio. Filmava, editava, fotografava, atendia os clientes, fazia comunicação, fazia o social, vendia, fazia o financeiro, fazia a gestão, fazia os processos, embora a gestão e processos nem tinha muito nesse momento do negócio, mas fazia de tudo, cara. Todas as cadeiras da produtora eu sentei, todas as áreas eu assumi, todas as funções eu exerci, todas as tarefas eu fazia, cada minúcia, cada detalhe, cada decisão, cada projeto, cada cliente, tudo, full. 100% dentro do negócio, o negócio completamente dependente de mim e eu ali vivendo aquilo tudo. O que é muito normal, muito natural. E que é importante demais. Essa fase é crucial, é uma fase de muito aprendizado. Essa fase me preparou para ser um líder muito melhor hoje. Hoje eu sou um líder muito mais capacitado, com muito mais entendimento do que é o meu negócio como um todo, porque eu vivi a fase 1. Eu não pulei essa fase, eu não atropelei essa fase, eu vivi essa fase. Da mesma forma como eu recomendo que você viva essa fase. Só que eu trago um alerta. Você não pode ficar tempo demais nessa fase. Você tem que passar por essa fase. É uma fase de aprendizagem, de criação de bagagem, quilômetro rodado, experiência, para você crescer, maturar e ir para a fase 2. Você não pode ficar preso nessa fase muito tempo. Essa fase, o teto dela que você consegue alcançar é muito baixo. No começo ela é importante porque ela te dá toda essa experiência, mas se o tempo passar e você não sair dessa fase, você se torna o maior gargalo do crescimento do seu negócio. O seu negócio não cresce por quê? Você está preso na fase 1, fazendo de tudo, sentando em todas as cadeiras, assumindo todas as funções, tomando todas as decisões. E esse é um dos maiores erros que eu vejo no audiovisual. O filmmaker, dono de produtora, ele fica preso na fase 1, não evolui para a fase 2 e para a fase 3. O tempo passa e o cara fica lá e depois não entende por que não cresce. É por isso que não cresce. Essa é a visão que eu estou te trazendo aqui agora e que eu vou te passar nesse vídeo como um todo. Então vamos lá, recapitulando a fase 1. A importância dela, você está ganhando experiência para lá na frente ser um líder muito melhor. Essa é a hora mesmo de você conhecer a produtora, fazer tudo, se descobrir, começar a entender no que você é melhor fazendo, você só vai saber se você fizer, você só vai conhecer o negócio, você vai conhecer melhor o negócio se você sentar e exercer cada uma das funções da produtora. Ter exercido cada uma das funções da produtora me preparou muito para ser um dono de produtora melhor. Mas qual foi o erro que eu cometi nessa fase também e que a maioria comete? Eu fiquei muito tempo fazendo isso. Eu fiquei muito tempo na fase 1. Brother, eu fiquei papo de 6 anos na fase 1. Talvez até mais, de 6 a 8 anos na fase 1. Filmmaker faz tudo, dono de produtora faz tudo. Até tinha uma equipe ali, já começava a delegar, desde o começo eu quis ter equipe, né? Mas eu não deixava de fazer tudo, saca? Eu era muito centralizador, eu pequei muito nisso. Eu fui um cara muito centralizador, isso eu tive que trabalhar muito em mim. Demorei para confiar 100%, para delegar, para não conferir algumas coisas. Cara, demorei para entregar autonomia, melhor dizendo, essa é a melhor palavra. Demorei para entregar autonomia total para algumas pessoas do meu time, para que algumas áreas do negócio rodassem de forma independente. Eu deixei o negócio muito dependente de mim durante muito tempo. O que acabou acontecendo é o seguinte, deixou de ser ali essa fase de maturação e de aprendizagem, se tornou um gargalo para o crescimento do negócio. Se torna uma trava, uma âncora para o negócio. Chega uma hora que você não está mais ligando experiência, só está repetindo, fazendo mais vezes as mesmas coisas e de coisas que você nem deveria estar mais fazendo. Aí se torna o seguinte, você se torna muito produtivo, ao fazer o que você não deveria mais fazer. Cara, todo mundo cai nesse erro, eu caí muito nesse erro, eu era muito produtivo. Comecei a me tornar super produtivo, fazendo coisas que eu não tinha mais que fazer, porra. Fazendo a coisa errada. Ser produtivo fazendo a coisa errada é um dos maiores erros que você pode cometer. Você tem que saber ler, ter essa leitura do ambiente, do cenário. Cara, o que eu preciso deixar de fazer?
Então aqui vai uma dica para você que está nessa fase, está na fase 1. Vamos lá, nos primeiros anos da sua carreira, nos primeiros anos da tua produtora. Você ainda faz de tudo, beleza, você está ganhando experiência. Entenda que você tem que passar rápido por essa fase. Comece logo a construir um entendimento do que você é melhor fazendo e o que já já você precisa deixar de fazer. O que em breve você já precisa delegar e trazer pessoas que vão te suprir nas suas deficiências, nos seus pontos fracos ou em coisas que você não gosta tanto de fazer, para que você se complemente, ganhe força e consiga cada vez mais se concentrar no que você é melhor fazendo. Essa é a parada. Uma empresa é composta por um conjunto de pessoas, cada uma sendo melhor nas suas áreas, sob a sua responsabilidade, de acordo com as suas habilidades. Se você tiver na empresa um monte de gente tentando fazer um monte de coisa, todo mundo tentando fazer tudo ao mesmo tempo, você trava o crescimento da empresa. Muita gente fica preso na fase 1. O tempo passa e o cara fica. Talvez isso esteja acontecendo com você. Toma cuidado. Fase 2, o líder que aprende a delegar. Nessa fase você já criou esse entendimento. Cara, eu já sei que tá errado eu ficar na fase 1 por muito tempo. Ela foi importante, mas eu passei por ela. Aprendi o que eu tinha que aprender e passei. Agora eu preciso delegar. Eu preciso entregar autonomia, eu preciso entregar confiança, eu preciso constituir minha equipe, eu preciso suprir meus pontos fracos para que eu aloque meu tempo no que eu sou melhor fazendo, nos meus pontos fortes, complemente a minha empresa com essas outras forças de outras pessoas e construa um negócio. Então, na segunda fase, esse líder vai aprendendo a deixar de ser centralizador. Foi o que eu comecei a aprender nessa fase. Eu entendi, eu falei, cara, foi uma virada de mentalidade mesmo, acaba sendo uma virada de chave, assim, é quando você ganha consciência disso, saca? Eu ganhei essa consciência, falei, estava errado, né? Não posso mais. Então, todo dia se torna um exercício de você sentar na frente do computador, das suas tarefas, das suas funções ali daquele dia, você fala, cara, eu deveria estar fazendo isso? Eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Sou eu mesmo que deveria estar aqui? É o meu tempo que deveria estar alocado nessa tarefa? Se a resposta for sim, eu dava sequência. Se a resposta fosse não, eu já começava a pensar em quem estaria ali do meu lado aprendendo a fazer aquilo, quem eu capacitaria ou quem eu contrataria para assumir aquela função, ou ao fazer aquela função, eu já começava a criar um processo, uma forma de fazer, para que aquilo se tornasse replicável, ensinável, para que já já uma outra pessoa assumisse. Essa fase 2, ela também é gradativa, essas coisas você não aprende do dia para a noite, você vai se acostumando, né? Se torna um hábito. Como é que você aprende a delegar? Cara, delegando. Óbvio que tem boas práticas, boas premissas e dicas que você pode seguir, e eu tô aqui muito para te orientar em relação a isso, mas que é real, como é que você aprende a delegar? Delegando, porra. Quer ficar bom em delegar? Delega, experimenta delegar. Repita o hábito de delegar. Crie o hábito de delegar. Com isso, você vai aprendendo o que melhora, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, o que fazer, o que não fazer. O líder precisa se habituar com essa sua nova função do negócio. A função do líder, a função do dono de produtora, ela vai mudando no tempo, né? Ela vai evoluindo. A minha agenda veio mudando muito nos últimos anos. Na fase 1, a minha agenda era uma, na fase 2 era outra, na fase 3 ela é outra, que eu vou contar para você já já. Mas na fase 2 era aquela fase onde eu estava me acostumando a não ser aquele cara centralizador e entregar mais autonomia e mais confiança para minha equipe. Criar padrões, criar processos, aprender a gerir essas pessoas para que as coisas andassem mais rápido e andassem sem mim, principalmente, para que o negócio não fosse refém de mim. E acredite, não foi fácil essa fase. Não é fácil você tirar um costume que você tinha, né? Tirar um hábito, tirar uma forma, um modus operandi que você tinha. Se torna uma outra forma de operar, que envolve uma outra mentalidade, outras atitudes, outras tarefas, outra rotina, outra agenda. Só que ela é muito mais inteligente. E ela é dolorida por muitas vezes, mas ela é muito mais inteligente para o negócio. Porque é nessa fase, na fase 2, o que você tem que fazer? Começar a fazer o que você é melhor. No que você é melhor fazendo. Teu conjunto de habilidades te capacitam para o quê? Teu conhecimento te capacita para o quê? Em que cadeira você tem que sentar dentro da produtora?
Nesse processo de sair de algumas funções, deixando de fazer algumas coisas, aprendendo a falar não e colocando pessoas nessas outras áreas, você vai se direcionando o seu foco, direcionando os seus esforços, o seu tempo, para o que você é melhor fazendo. É aí que a tua produtora vai começar a escalar. É aí que as coisas começam a acontecer de fato. Então, uma dica para você que está nessa fase 2. Primeiro, identifique no que você é melhor fazendo e comece a direcionar seus esforços para lá. 2, capacite o seu time. Traga pessoas e treine pessoas para que elas supram as cadeiras, sentem nas cadeiras, exerçam as funções e as tarefas que você não vai mais fazer, que é mais inteligente que você não faça mais. Treine essas pessoas, capacite essas pessoas, se responsabilize pelo treinamento dessas pessoas, para que aos poucos elas possam ganhar mais autonomia, porque elas te entregam mais resultado. Conforme elas te entregam resultado, você devolve autonomia e entrega ainda mais confiança para elas, e esse ciclo vai se retroalimentando, mas depende de você. Delegar não é delargar. Delegar é entregar, acompanhar, mensurar, aprimorar. Isso é delegar. Mais uma dica, crie processos claros. Tudo que você faz e tudo que você fez até aqui de forma intuitiva, muitas vezes, a gente faz muita coisa de forma visceral, tá no feeling, né? A gente já faz, a gente simplesmente já faz aquilo. Então, a gente, no piloto automático, a gente nem sabe muito como fez algumas coisas. Cara, começa a debriefar esses processos. Quando você for sentar para fazer uma coisa que você já sabe que você não deveria mais fazer, começa a debriefar esse processo, fala, como é que eu fiz essa porra? Como é que eu fiz isso? E começa a documentar esse passo a passo, mano. Grava a tela enquanto você faz, coloca alguém do seu lado transcrevendo, coloca uma inteligência artificial transcrevendo o que você está fazendo, sei lá, dá um jeito de transcrever o que você faz, debriefar o que você faz, para tornar isso um passo a passo esse que se torna ensinável e replicável. Senão nunca vai ser ensinável, nunca vai ser replicável pela sua equipe. Uma empresa ela precisa de processos claros, ela precisa de repetição, ela precisa de padrões. Esses padrões, essa repetição, esses processos partem de você, líder, dono desse negócio. Fase 3, o CEO estratégico. É a fase que eu me encontro agora, é a fase que eu já tô, cara, já tem uns anos, não consigo precisar exatamente quantos. É a minha fase mais madura dentro do negócio, é a minha fase mais eficiente, é a minha fase mais inteligente, é a minha fase com a agenda melhor distribuída, com o tempo melhor alocado. E não coincidentemente, é a fase mais próspera da Sandy, da história até aqui. É a nossa fase de maior escala, de maior faturamento, de maior crescimento exponencial, de maior margem. É a nossa fase mais eficiente. Eficiência é ter faturamento, mas ter lucro. Eficiência é ter projeto, mas ter entrega. Eficiência é ter qualidade em escala. Eficiência é ter um time sólido, um time satisfeito, um time que entrega, um time que performa. E óbvio, antes que pareça aqui um discurso de super-homem, de super-herói, que não existe, óbvio que isso não roda 100% liso. A Sandy não é perfeita e nunca vai ser. Mas eu estou sempre buscando a mais alta performance dela. Eu estou sempre buscando essa perfeição. E na busca por essa perfeição, eu chego num nível muito bom. A gente consegue chegar num nível muito alto. Essa é a busca sempre, mas sempre tem melhorias a implementar, sempre tem um parafuso para apertar, sempre tem dificuldade, sempre tem desafios, é óbvio. Nunca vai rodar liso, perfeito, mas roda muito bem, e roda muito bem sem mim atualmente. O que acontece nessa fase do CEO estratégico? Se eu estou na operação, eu não estou mais no operacional. Tá? Mas se eu desço para o operacional, se eu participo do operacional, eu ajudo, eu potencializo, eu implemento melhorias junto ao time, eu participo, eu vivo ali aquela fase com o time, não tem problema. Se muito necessário, eu volto e realizo alguma coisa junto com o time nesse lugar, nessa etapa do negócio, nessa fase operacional, mas eu não preciso estar. Se eu estou, eu potencializo. Por vezes eu desço quase que por hobby, para participar. Só que a real é que eu não preciso estar. Os projetos rodam sozinhos. Os projetos rodam bem, rodam muito bem sozinhos. Eu criei uma produtora que ela é independente de mim. Se eu estou presente, eu ajudo essa máquina a funcionar ainda melhor, eu acelero essa máquina, eu coloco ainda mais performance nela. Mas se eu não estou, ela está girando, ela está funcionando, ela está.
Ela está acontecendo. Essa é a produtora que eu quero te ajudar a construir. Isso é um negócio, né? Agora configura-se, nesse cenário, configura-se um negócio. No começo é uma aventura. No meio do caminho ali, na fase 2, é uma evolução e um ponto de maturação dessa aventura, onde se começa a construir uma empresa. Na fase 3, aí você tem um negócio em mãos. Agora você tem um negócio em mãos. Talvez você esteja na fase 1, talvez você esteja na fase 2, talvez você esteja na fase 3. O meu objetivo aqui foi te falar o que acontece em cada uma dessas fases e como é importante que você se comporte em cada uma dessas fases e quais são as iniciativas, as ações, as atitudes, as agendas, as tarefas que você precisa realizar, os campos de conhecimento que você precisa desenvolver para ir passando de fase na sua carreira como filmmaker e como dono de produtora. O CEO estratégico, ele cuida do crescimento do negócio. Então eu estou nas melhores contas, os melhores clientes, nas principais iniciativas, eu traço a visão, eu traço a estratégia, eu defino os objetivos do nosso ano, eu mensuro, acompanho, aprimoro, implemento melhorias, dou feedbacks, capacito outras lideranças, defino estratégia financeira, defino estratégia de comunicação, defino estratégia de vendas. Eu represento a companhia da porta para fora, me relacionando, fazendo networking, me comunicando com outros players do segmento, criando relacionamentos que vão ser importantes para o nosso ecossistema, para o nosso negócio. Esse é o papel do CEO. O CEO ele tem um quê executivo, que inclusive está no próprio nome, então eu estou no dia a dia do negócio, mas eu estou muito da porta para fora também. O CEO tem que estar muito da porta para fora, cuidando das relações do próximo cliente, do próximo parceiro, do próximo fornecedor, pegando referências, fazendo benchmark, entendendo o mercado, pensando no crescimento do negócio, pensando no futuro do negócio. Essa é a minha função hoje na produtora. E você, líder, dono de produtora, independente da fase em que você esteja, essa é a função que você vai exercer, que você naturalmente vai exercer daqui a alguns anos. Claro, se você se identificar com tudo isso que eu falei, se tudo isso que eu trouxe fizer sentido para você, se você quiser que a sua agenda seja essa daqui para frente, se você quiser liderar a sua companhia, assumir a cadeira de CEO, de fato, desenvolver os conjuntos de habilidades que você precisa para isso, se capacitar a esse nível, até o ponto de se tornar esse CEO estratégico, muito mais estratégico e menos operacional. O que eu consigo te dizer é o seguinte: aí você multiplica tempo, aí você tem a escala, aí você tem um negócio. Antes disso, na fase 1 você tem uma aventura, um projeto, um ideal, um sonho. Na fase 2 você tem um protótipo de empresa. Na fase 3 você tem um negócio. Independente da fase que você esteja hoje, aproveite essa fase, tire os aprendizados que essa fase tem para te trazer, e ela tem muito aprendizado para te trazer. Construa a sua experiência, desenvolva as suas habilidades ainda mais, explore os campos de conhecimento que você precisa explorar para ali na frente você se tornar um CEO estratégico, para ali na frente você chegar na fase 3. Me diz, em qual fase você está atualmente? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu vou ler pessoalmente cada um dos comentários que vocês deixarem. Não deixe de ir embora sem comentar. Ego, eu estou na fase 1, estou na fase 2, estou na fase 3. Vai ser animal poder ver as mensagens de vocês e conhecer ainda melhor quem me ouve, quem me assiste constantemente aqui no canal. Demorou? Mas não vai embora sem deixar o seu like e já dropar direto no vídeo que eu vou deixar aqui recomendado, onde eu te mostro meu dia a dia liderando essa produtora na fase 3, como um CEO estratégico toca a produtora no dia a dia. Acelera, vai para lá.